O Ministério da Saúde atualizou a lista de doenças relacionadas ao trabalho pela primeira vez após 24 anos. Foram incorporadas 165 novas patologias que causam danos à integridade física ou mental do trabalhador. O documento é composto por duas partes. A primeira apresenta os riscos para o desenvolvimento de doenças e a segunda estabelece as doenças para identificação, diagnóstico e tratamento. Foram inclusas patologias, por exemplo, como a burnout e a Covid-19. E com isso, a quantidade de códigos de diagnósticos passa de 182 para 347. Bem, a gente conversa pela internet para a gente entender melhor esse assunto com o médico do trabalho, Dr. Fabrício Neto, está aparecendo aqui para a gente. Boa tarde para o senhor, muito obrigado por nos atender aqui no TJ Aparecida com essa mudança importante que diz respeito a muita gente. Quais as principais patologias? Eu citei duas aqui que foram incluídas nessa lista. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Letícia. Prazer estar aqui com vocês. De fato, a gente teve uma mudança aí significativa, né, principalmente no quantitativo dessas doenças, né? Como você já bem citou, foram incluídas Covid-19, diversos tipos de câncer, os transtornos mentais, e aí entra ansiedade, depressão, tentativa de suicídio. Mas é importante também a gente deixar aqui um ponto de atenção, um ponto de alerta, né? Que a gente precisa deixar claro que essa associação entre a doença e o trabalho não é uma coisa direta, não é automática. Não basta ter esse diagnóstico para que a gente possa caracterizá-lo com um nexo com o ambiente de trabalho, né? Então, o objetivo dessa nova portaria é muito mais relacionar o aspecto clínico e epidemiológico e assim facilitar o estudo entre a relação da doença com o trabalho. A gente vai chamar a atenção para algumas doenças e mostrar que aquela doença que antes era classificada como uma doença de causa idiopática, ou seja, desconhecida, hoje a gente pode e deve, né, procurar saber se tem alguma relação com o ambiente de trabalho. Doutor Fabrício, muito boa tarde. E com relação ao burnout, né, que a gente tem ouvido falar bastante, o que causa ele e qual que é a associação com o trabalho? O burnout é uma doença que vem, né, chamando muita atenção da mídia nos últimos tempos, né? Mas a gente vale lembrar que ela não entra significativamente nessa portaria. Ela já fazia parte da portaria anterior, que era de 1999, e lá se falava já do esgotamento profissional, que nada mais é do que a própria característica. O burnout ele já vem com uma própria controvérsia com relação à sua denominação, né? Uma vez que a gente não consegue classificá-la dentro dos diversos documentos técnicos que envolvem a área, e aí desde os manuais de psiquiatria, como a própria codificação do CID, como uma doença em si, como um diagnóstico, né? Ela indica um fator que pode influenciar a saúde do trabalhador. Então, isso já gera um pouco de controvérsia, mas, independente disso, o que a gente precisa estar atento é que, de fato, existem ambientes que podem ser mais propícios ao desenvolvimento de doenças de transtornos mentais. E é isso que a gente deve estar sempre buscando, né? Monitorar esse tipo de atividade e tentar sempre garantir um ambiente mais saudável possível para os trabalhadores. Doutor, surgiu aqui para mim uma dúvida, eu creio que para todo mundo que está em casa, o senhor citou, né? Quem estabelece essa relação entre a doença e o ambiente de trabalho, né? É importante dizer isso. E como saber se a nossa saúde mental está por um fio, está se esgotando? Essa informação é importante de fato, né? Porque como a gente vê muita manchete trazendo somente nome de doença e relação com o trabalho, isso acaba ficando um pouco perdido aí. Mas, na verdade, o que precisa ser feito e o profissional que deve ser buscado nesse momento é o médico do trabalho. O médico do trabalho, ele tem essa percepção, porque ele consegue relacionar todo aquele risco que envolve o ambiente em que o trabalhador está exposto e a própria resposta que o trabalhador tem sobre aquela demanda. Então, o médico ele acaba sendo o médico do trabalho, né, na verdade, ele acaba sendo o especialista que deve ser procurado para poder atender aí e fazer esse nexo. Tem relação com o trabalho ou não?
Tá certo, doutor. Muito obrigada pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao TJ Aparecida, porque é assunto que ainda não se esgotou, né? Tem muita dúvida ainda. Tem muita coisa para a gente falar ainda sobre o assunto. Obrigada, uma boa Com certeza. tarde. Eu que agradeço e fico à disposição. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais.